Então, beleza, vamos lá. O John congrega na Rua Albé e eu na Afonso Pena. Não é essa divisão entre dois endereços. Ok. Nós dois estamos na Afonso Pena ou na Albé e dividimos o negócio. Isso me deixa desesperado. É o que aconteceu na igreja em Corinto. Isso. É o que aconteceu. Pronto, me explica o que aconteceu na igreja em Corinto. É um glutão, né? Não, porque tem gente agora em casa que vai falar assim... O que aconteceu? Eu quero saber agora. Se ele não contar agora... Porque está acontecendo na minha. Eu quero saber o que aconteceu. E comparar. Nós temos 16 capítulos na primeira carta. Tá. Paulo trabalhou 1 ano e meio ali em Corinto. Foi uma das cidades que ele mais trabalhou. Depois ele se ausenta, tá? E ele é informado pela casa de Cloé que havia divisões entre os irmãos de Corinto, um povo grande. Então, do capítulo 1 ao 4, Paulo está tratando sobre a divisão. Porque uns diziam ser de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, e uns mais, achando que são mais espirituais, diziam que eram de Cristo. Porém, de Cristo sem os outros. Esse é o grupo pior, né? Então, Paulo pergunta, por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, ele começa a corrigir essa questão, que eles estavam tendo o quê? Preferências ministeriais. Esse é o capítulo 1 ao 4. Tá certo? Porque eles estavam nessas divisões, Paulo chama eles de carnais e não de espirituais. Eles se achavam espirituais. E aí aconteceu uma coisa. Quando há unidade, existe uma proteção espiritual. É o Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos, ou vivam unidos. E ali diz que vem o óleo, você tem vida, né? Tudo isso acontece. Mas o contrário disso é que quando temos divisão, no lugar do Espírito Santo estar trabalhando, demônios passam a operar. No lugar de santidade, pecado. No lugar de poder, fraqueza. Tá certo? Sim. E aí você tem o capítulo 5. O que é o capítulo 5? Um jovem passa a ter relação sexual com a madrasta. Então entrou ali um declínio moral tão desenfreado. E o capítulo 6, o 5 e 6 trata sobre isso, pecados morais. E Paulo está dizendo, vocês se acham tão grandes, mas nem sequer disciplinar esse indivíduo. E nem entre os gentios está acontecendo isso. Aí o 7 você tem Paulo respondendo muitas perguntas sobre casamento. O 8 tem problema de idolatria, de coisa sacrificada aos ídolos. Igrejinha boa, hein? Não, o 9, eles estão praticamente assim, rejeitando os privilégios do ministério de Paulo. Entendi. E aí Paulo está correndo, quando chega no 12, o 14, ele chama eles de meninos, porque eles tinham muitos dons, mas eram como ferramentas nas mãos de criança. Eles estavam se machucando e ferindo e se dividindo uns com os outros por causa dos dons espirituais. Aí você tem um sanduíche, o 12 e o 14, falando dos dons, e o 13 ele põe o amor. Sim. Que se tivesse o amor governando, nada disso teria acontecido. Sim. O 15, eles têm profundas dúvidas sobre as verdades centrais, a questão da ressurreição. Alguns nem sequer criam que ia haver ressurreição. Isso. E no 16, que é um tapa na cara, apesar deles se acharem tão maduros e tão sábios que nem precisavam de Paulo, eles estavam ignorando os pobres. Eles não estavam assim, lidando corretamente com as ofertas que Paulo já havia orientado para separar no primeiro dia da semana, né, como ele orientou, para poder cuidar dos santos pobres. Então, uma igreja que não cuida dos pobres, que o dinheiro é desviado para outras coisas, se você investe mais em estrutura do que cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados, você está em apostasia. Você está equivocado. Então, você tem uma igreja dividida, cheia de pecados morais, heresias doutrinárias. Você tem uma liderança fraca, anulada. Você tem tudo de ruim ali. Mas o início de tudo isso, que gerou essa situação toda, foi essa ausência da unidade cristã que nós estamos falando no capítulo 4.